absteve de votar. Sessão ordinária número 18, 2019, do dia 19/6/2019. Quero cumprimentar os senhores visitantes, cumprimentar também os senhores vereadores, internautas e os convido para dar início à sessão invocando a proteção de Deus. Peço ao vereador Vanderlei que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam o dia todo rugindo.
porque dia e noite a tua mão passava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha em pleno calor de verão. Confessei a ti meu pecado, não te encobri o meu delito. Eu disse, vou a Javé confessar a minha culpa. Eu te absolvo, tu absolvestes o meu delito, perdoaste o meu pecado. Por isso que todo fiel supliquei a ti no tempo da angústia. Se as águas caudalosas transbordarem, jamais o atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me libertas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Vou instruir você, indicando o caminho a seguir. Com os olhos sobre você, eu serei o teu conselheiro. Não seja como um cavalo ou um jumento, que não compreendem nem rédeas nem freio. Deve-se avançar para domá-los, sem que se aproximem de você. Os injustos sofrem muitos tormentos, mas o amor envolve. Quem confia em Javé, alegra-se. Em Javé, ó justo, o exultem. Gritem de alegria todos os corações retos. Obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata número 17/2019, sessão ordinária, 17 de junho de 2019. No dia 17 de junho de 2019, às 17 horas, na Câmara Municipal de Irani, na Rua Rosalino Rodrigues, número 268, reuniram-se em sessão os senhores edis da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do vereador Wilson Zamarque. Verificando a presença dos vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, convidando os nobres colegas vereadores para que juntos respeitemos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao servidor público Léo Bratz, que faleceu neste final de semana no exercício de sua função. A Câmara de Vereadores de Irani externa os mais sinceros sentimentos e se solidariza à família neste momento de dor. E em seguida solicitou ao que o vereador Augustinho fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Em seguida, solicitou a leitura das correspondências e proposições recebidas, que continha o seguinte: da Escola Municipal Santo Antônio, convidando para o Arraiá Santo Antônio no dia 5 de julho de 2019. Da comunidade de Linha Vista Alegre, convidando para a festa da comunidade que acontecerá no dia 7 de julho de 2019. Da Prefeitura Municipal de Irani, edital de convocação de audiência pública, convidando a população em geral para participar de audiência pública a ser realizada no dia 26 de junho de 2019, às 18 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando ao Poder Executivo, junto com o órgão responsável, para que seja realizada reforma geral no campo de futebol do bairro Santo Antônio, Coab, e possibilidade de implantação de arquibancada e vestiário. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando ao Poder Executivo, junto ao órgão responsável, para que seja realizada a alteração da posição em que se encontra a lombada na rua Santa Catarina, no bairro Santo Antônio, Coab. Pedido de informação do vereador Wilson Zamarque, solicitando informações ao Poder Executivo, que a municipalidade informe a situação em que se encontra o processo de reforma, readequação ou revitalização da estrutura do antigo SENEC, onde hoje se encontra a Biblioteca Municipal, pois há uma placa no local há um bom tempo indicando que o local passará por tais ações mencionadas. Após passou-se para a inscrição para a palavra livre. Fez o uso da tribuna o vereador Augustinho, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Prestou seus sentimentos pela perda do funcionário público Léo, ao qual proferiu algumas palavras a ele. Relatou aos demais que as suas viagens sempre trouxeram recursos, ao qual beneficiou diversas áreas de nossa cidade.
Após muita cobrança, comemorou que a fase final do asfaltamento das ruas do Alto Irani irá ser concluída, solicitando ao Executivo para que coloque a tubulação naquela região, pois sempre há problemas em dias de chuva, ocasionando problemas às famílias que ali residem. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Desejou boas-vindas ao vereador Vanderlei, que retorna aos trabalhos após licença. Prestou seus sentimentos à família Bratz pela perda do funcionário público Léo. Solicitou ao Executivo para fazer um reajuste salarial ao pessoal da garagem, ao qual está defasado, relatando que logo será votado o projeto que concede gratificação financeira a outros cargos, antecipando que, se necessitar do seu voto para desempate, será contra, pois entende que esses já recebem um salário digno. Sobre suas indicações, solicita ao Executivo que mude a lombada na rua Santa Catarina, bairro Santo Antônio Coabe, que futuramente causará problemas às famílias em dias de chuva. E na oportunidade cobrou melhorias no campo de futebol deste bairro e construção de arquibancada e vestiários. E comunicou que semana que vem estará entregando as moções aos órgãos competentes e vai encaminhar as denúncias do Ministério Público ao Tribunal de Contas. Solicitou aos vereadores para acessarem ao processo e o estudarem, para quando for votado esses processos estejam cientes de todas as irregularidades. Cobrou melhorias em ruas do bairro Santo Marcon. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson Zamarque. Após, passou-se para a matéria da ordem do dia. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 4/2019, que altera o anexo 4 do Estatuto do Magistério Municipal de Irani, Lei Complementar 001/1998. O projeto de lei foi colocado em segunda votação, sendo favoráveis ao projeto de lei os vereadores Maicon, Leonir, Valmor, Antônio e Renato, e sendo contrários os vereadores Vanderlei, Gilney e Augustinho. O projeto de lei obteve 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, sendo assim o projeto de lei foi aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 5/2019, dispõe sobre a alteração da lei complementar número 032/2007. O projeto de lei foi colocado em segunda votação, sendo favoráveis ao projeto de lei os vereadores Maicon, Leonir, Valmor e Antônio, e sendo contrários os vereadores Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. O projeto de lei obteve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Como houve empate, o presidente exerce o seu direito ao voto. O presidente Wilson vota contra. Sendo assim, o projeto de lei obteve 4 votos favoráveis e 5 votos contrários. O projeto de lei foi rejeitado. Projeto de lei ordinário número 2/2019, que dispõe sobre a alteração do valor do auxílio à alimentação dos funcionários do Legislativo Municipal de Irani e da outras providências. O projeto de lei já possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. Em seguida, o projeto de lei foi colocado em discussão. Sem discussão, o projeto de lei foi colocado em primeira votação. Sendo favoráveis ao projeto de lei os vereadores Vanderlei, Maicon, Leonir, Valmor, Antônio, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 3/2019, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal de Irani e da outras providências. O projeto de lei já possui os pareceres favoráveis das 3 comissões, e em seguida o projeto de lei foi colocado em discussão. Sem discussão, o projeto de lei foi colocado em primeira votação. Sendo favoráveis ao projeto de lei os vereadores Vanderlei, Maicon, Leonir, Valmor, Antônio, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi passado para a inscrição da explicação pessoal. Fez o uso da tribuna o vereador Valmor, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Prestou seus sentimentos pela perda do funcionário público Léo Bratz. Justificou seu voto referente às contas devido à decisão do Tribunal de Contas, ao qual recomendava a aprovação.
Repassou a todos que saiu a licitação para a Orla do Lago, ao qual vai auxiliar no turismo da cidade, que foi feito conserto em vários pontos onde tinham lâmpadas com problema, pedindo auxílio à população para relatar à prefeitura quando tiver algum ponto sem luz. Repassou a todos que a coleta de entulhos está sendo feita toda sexta. Solicita que quem necessitar se dirigir até a garagem e agendar. E que nos próximos dias o Tribunal de Contas estará na cidade para visitar algumas áreas, relatando que foi um dos municípios que mais se destacou na avaliação sobre a gestão. Finalizou convidando a todos para a festa do padroeiro São João Batista. Fez o uso da tribuna o vereador Gilney, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Comemorou que vai ser terminados os asfaltamentos no bairro Alto Irani, solicitando para o Executivo fazer a drenagem na rua Júlia da Silva, ao qual está ocasionando muitos transtornos às famílias em dias de chuva. Na oportunidade, repassou que tem muitos pontos no bairro Alto Irani que estão com lâmpadas queimadas, ao qual está gerando muita insegurança para os que trabalham à noite, devido a alguns atos de vândalos no bairro. Finalizou cobrando alguma atitude para que arrume a rua que passa em frente ao posto Colpani, pois há muitos relatos de munícipes que os caminhões estão estacionando nela, obstruindo a passagem de veículos nesta rua. Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Parabenizou o suplente de vereador César pelo bom trabalho que exerceu durante o período em que ficou nesta casa. Agradeceu a todos pela força ao qual deram à sua família no momento de dor pela passagem de sua sogra. Agradeceu aos bombeiros voluntários e à equipe de saúde que sempre quando foram requisitados os atenderam. Relatou sua indignação com a falta de comprometimento com a agricultura de nosso município, destacando ela ser a maior fonte de renda de nosso município, ao qual está sem secretário há meses, deixando os agricultores desamparados para quando necessitam relatar suas necessidades. Cobrou veemente a situação do centro multiuso, destacando a importância dele para os nossos idosos, aos quais trabalharam muito pelo nosso município e hoje sofrem com o descaso do Executivo quanto a este espaço que servia de lazer para eles, solicitando o empenho do Executivo nestas situações mencionadas, que se faça uma reforma administrativa salarial para os que ganham menos de R$2.000 e que não irá apoiar qualquer outro projeto que venha para reajustar a outras áreas, sem antes vier para esta classe. Finalizou cobrando do Executivo um secretário de Agricultura para amparar e dar suporte aos nossos agricultores. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Prestou seus sentimentos pela perda do funcionário público Léo Bratz. Relatou que neste final de semana esteve em encontro com o ex-deputado federal Tebaldi junto com demais vereadores, ao qual destaca todo o seu trabalho para o povo de Irani, com as emendas encaminhadas que vieram em benefício ao povo. Relatou a força da nossa agricultura, destacando que é ela a maior fonte de renda de nosso município, e sem ela nossa cidade para. Por isso solicita ao Executivo para que nomeie o mais rápido alguém para esta pasta e que seja experiente nesta área, que é de suma importância, ao qual lembrou que lhe foi dito que o vereador Maicon era para ter assumido. Destacou o bom trabalho realizado pela ex-secretária Cidiane, que também se identificava muito com esta pasta. Em conversa com a secretária de Planejamento, repassou que solicitou a ela que estude algo para se fazer referente à entrada para o bairro Pacífico Matias, ao qual está ficando perigosa devido ao grande volume de carros e caminhões trafegando nesta região. Solicitou para que se iniciem as pinturas das faixas do bairro Santo Marcon, a fim de evitar transtornos maiores. Cobrou do Executivo uma reforma de cargos e salários, sendo um dos primeiros que lutou para que se faça, ao qual irá valorizar esta classe que há anos não há um aumento significativo. Relatou a felicidade ao saber que o raio-x será colocado em funcionamento e que irá beneficiar muito a população. Relembrou toda a luta junto com demais vereadores para que a verba para os asfaltamentos das ruas do Alto Irani fosse mantida e hoje está em fase final e que beneficiará a população deste bairro. Finalizou convidando todos para as festividades em honra ao padroeiro São João Batista.
Fez o uso da tribuna o vereador Renato, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Solicitou ao Executivo para que se conclua as obras da quadra de areia e que se reabra os banheiros públicos, para que realize manutenção nas estradas e nas lâmpadas na região da cerâmica, relatando a situação precária em que se encontram, e para que o Executivo efetue a promessa feita ao morador que solicitou alguns tubos para arrumar próximo de seu lote. Repassou que foi arrumada a peça da máquina que solicitou na última sessão, faltando somente o problema do óleo a ser resolvido. Solicitou ao Executivo para que se resolva a questão do centro multiuso. Finalizou cobrando do Executivo se vai contratar o secretário da Agricultura de fora, pois ainda não nomeou ninguém do município para esta pasta. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Renato para se dirigir à tribuna. Solicitou ao Executivo para fazer manutenção na rua Caetano Espuldaro, no bairro Bitu. Cobrou do Executivo para que os setores internos também sejam responsáveis e fiscalizem as ações e licitações. Repassou que estará encaminhando ao Tribunal de Contas cópias das denúncias apontadas pelo Ministério Público referente às licitações. Agradeceu aos membros da Comissão de Adequamento do Regimento Interno pelo bom trabalho e que logo estará disponibilizando aos demais vereadores para a votação. Indagou referente à nomeação do secretário da Agricultura, se será alguém de fora, pois já estamos há meses sem e até o momento ninguém da cidade foi chamado. Convidou a todos para a festa do padroeiro São João Batista. Relatou que recebeu a visita do senhor Tiago, ao qual está estudando a viabilidade de colocar o PROCON em nossa cidade, dando apoio no que for possível, ao qual irá beneficiar aos munícipes. Finalizou relatando a situação ao qual o funcionário público fica apostando em horário de expediente. Não coíbe tal situação, mas questiona, pois o mesmo fez 40 horas extra no mês passado. Em seguida, o presidente Renato devolveu a presidência ao vereador Wilson. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente e vereador Wilson Zamarque encerrou a sessão ordinária, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 19 de junho de 2019, às 19 horas. Para constar, eu, Aloysio Bavaresco, secretário do Legislativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores vereadores e para que surta os efeitos legais, está impressa nos papéis timbrados as folhas 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Do município de Irani, ofício número 38/2019, cumprimentando-os cordialmente após reunião e apontamentos realizados pela comissão reunida nesta Câmara de Vereadores na segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, no período vespertino, bem como pelo assessor jurídico da Câmara de Vereadores, verificou-se a necessidade de acatamento das sugestões devido à pertinência da matéria para substituição das folhas 02 e 04 do projeto de lei complementar 02/2019, para adequar a progressão de servidores cuja escolaridade exigida é ensino médio, bem como a especificação da criação de uma nova vaga para o cargo de auxiliar de consultório odontológico. Aguardamos a apreciação e, em nome de todos os servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo, esperamos a aprovação desse importante projeto de lei pela justificativa apresentada junto ao seu protocolo. Atenciosamente, Silvio Antônio Lemos das Neves, prefeito. Do município de Irani, veto 03/2019, cumprimentando-os cordialmente, comunicamos tempestivamente ao veto ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 03/2019, apresentado pelos senhores vereadores Renato de Campos, Gilney Pereira e Antônio Guareschi. A cópia está na pauta de cada vereador. Indicação.
O vereador que abaixo subscreve vem através deste com o devido respeito e acatamento para solicitar ao Poder Executivo junto ao órgão responsável para que seja realizada com máxima urgência a manutenção na lombada da Rua Progresso, bairro Nossa Senhora Aparecida. Tal solicitação se faz necessária, pois neste local há um grande tráfego de veículos leves e pesados, e munícipes procuraram este vereador para reivindicar a respeito, pois a mesma está deteriorada e tornando inseguro aos que transitam a pé, devido ao grande volume de empresas instaladas nesta rua. Certos de vossa colaboração, sendo o que tínhamos para o momento, antecipamos agradecimentos atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Indicação. O vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para dizer e requerer o seguinte: a entrada para o bairro Pacífico Matias, através da rua Vicente Lemos das Neves, oferece muitos riscos para os condutores de veículos. Isso se afirma em razão de que, além dos veículos empreenderem velocidade considerável no local, a entrada para o bairro fica na parte alta, não se tendo quase visibilidade dos veículos que possam estar se aproximando no sentido contrário. Não raras vezes os veículos que transitam pela referida rua, ao adentrar no bairro, acabam por cortar a frente dos veículos que vêm em sentido contrário. O mesmo ocorre quando os veículos saem do bairro, pois ao buscarem adentrar na rua Vicente Lemos das Neves, não possuem visibilidade em ambos os sentidos, não visualizando se há veículos se aproximando. Não bastasse isso, as condições para conversão são prejudicadas pela inexistência de acostamento no local, fazendo também com que os veículos que pretendem adentrar no bairro acabem ficando parados sobre a pista, aumentando o risco de acidentes. Para afastar para afastar os riscos de um grave acidente, se requer que a municipalidade, através da Secretaria de Obras, estude a possibilidade para a implantação de rótula no local. Atentamente, Antônio Marcos Guareschi, vereador do PSDB. Indicação. O vereador que abaixo subscreve vem através deste com o devido respeito e acatamento para solicitar ao Poder Executivo e Comissão de Trânsito o seguinte: requer que seja analisado e regulamentado a situação de trânsito, dando alternativa de mudança nos estacionamentos da Avenida Governador Ivo Silveira, especificadamente em frente à Escola Básica Municipal Sebastião Rodrigues de Souza. Tal solicitação se faz necessária, pois nesse local há um grande fluxo de movimento, haja vista que nas proximidades de referida escola situam-se inúmeras empresas do ramo comercial, aos quais estão sendo prejudicadas por falta de vagas no estacionamento, já que os funcionários da escola ocupam diariamente quase todas as vagas disponíveis. Sabe-se que no terreno da escola abrange um grande espaço na parte de trás próximo à rádio comunitária do município, onde seria uma alternativa para implantar um estacionamento exclusivo para os funcionários, desafogando a via principal, podendo ser utilizada para estacionamento rotativo. Sendo assim, para o momento, antecipamos os agradecimentos atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Inscrição para a palavra livre. Eu passo a palavra para o vereador Gilney Pereira. Quero cumprimentar o presidente Wilson, cumprimentar os demais vereadores, o pessoal aí do trabalho também na prefeitura que estão nos assistindo. Hoje eu só quero também dar meus pêsames aqui à família do seu Enio Miller, que faleceu, morador do bairro lá hoje. Um senhor muito querido pelo povo do bairro Altirani lá em cima. Esse senhor aí eu relatei um dia aqui que o pessoal da saúde deixou ele na beira da BR ali, um dia que ele estava bem doente, e ele acabou caindo numa valeta lá e já estava doente. Um dia eu relatei aqui e se machucou mais ainda. Não estou dizendo aqui hoje que ele faleceu por causa disso aí, né? Só deixar um alerta para o pessoal, quando tiver um paciente, principalmente idoso, que vê que não está muito bom, não largar pelas vias de estrada e levar lá na casa, né? Que fica muito melhor. E também quero agradecer aos secretários de obras aí da nossa região. Esses tempinhos eu fui trabalhar lá em Monte Carlos.
Só para vocês verem a diferença. Quando eu cheguei lá, eu estava com a retro para aterrar umas calçadas, dava uns 1.500 metros de calçada, ia muita terra. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar ali pelas 8h30 da manhã, choveu de gente da prefeitura em roda lá, secretário de obra, todo mundo tentando me dar uma mão lá. Tanto que colocaram até uma bobcat para me ajudar. Eu ia carregando a terra lá no eito que eu estava tirando terra, e eles lá na calçada com a bobcat me ajudando, né? Mas hoje vou agradecer o secretário de obra da Ponte Serrada. Agora acabei esquecendo o nome dele aqui. Ali eu tirei o chapéu hoje. Fui fazer um bueiro aí na BR ali, que nem pertence à prefeitura. Quando eu cheguei ali, mesma coisa. Estava cheio de gente da prefeitura. Secretário de obra. Não consegui fazer com a retro. Numa ligação ele já me arrumou uma escavadeira para mim, para vocês terem uma ideia. Então só quero relatar aqui bem diferente do nosso município, né? Pessoal humilde, tentando só ajudar, só ajudar. Então só deixar um alerta aqui para vocês, secretário, aí abaixarem um pouquinho a bola, ser mais humilde, né? Que nem os caras da região aí fazem. Então seria isso, meu muito obrigado. Passa a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra ao vereador Wilson. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, os servidores da garagem aqui sempre presentes, sejam sempre bem-vindos, aos servidores desta casa e a quem está nos assistindo aí através das redes sociais pelo Facebook. Quero comentar aí sobre as minhas indicações de hoje. Primeiramente, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, mais precisamente em frente à casa do conhecido Parafuso, para quem não sabe, é do ladinho da casa do Ivan, tem uma lombada aí já bem danificada e tem bastante crianças aí nesses locais aí. Me pediram, como tem muito movimento de caminhões principalmente, o pessoal não respeita mais a velocidade e solicitaram para a gente apresentar aí para que a administração veja a possibilidade de fazer uma melhoria na lombada que tem lá. E sobre também a Avenida Governador Ivo Silveira, principalmente as proximidades do Colégio Sebastião, agora aqui onde era o antigo Dom Felício, também foi procurado por pessoas do comércio, aonde tem muita dificuldade em estacionamento aí nas redondezas aí do colégio. E até uma sugestão a gente está dando aqui para o município ver a disponibilidade e a possibilidade, principalmente esse estacionamento, essas vagas, para que os professores e funcionários do colégio, se conseguir fazer um estacionamento ali pela rádio, que tem um terreno grande do município, né, que faz parte do colégio, então seria um meio de desafogar também a avenida, e principalmente também quando chove, os pais vão buscar os filhos ali no colégio, então a dificuldade é enorme, né? Então é uma coisa aí que a gente está apresentando. Então a gente sabe que tem os secretários para isso, mas também a gente está aqui para ouvir a população e por isso que nós trouxemos até aqui. E tomara que seja planejado aí um estacionamento aí bom aí para desafogar a avenida aí, não só ali, em outros locais também da avenida a gente está vendo essa dificuldade, principalmente para os comerciantes. Eu na última sessão aqui eu comentei e agradeci aí os nobres colegas vereadores que fazem parte da comissão de adequação da Lei Orgânica e Regimento Interno, e esqueci aqui de falar também no nosso assessor jurídico, o Davis, que assumiu a parte de jurídico para fazer essas adequações, ao Matheus, também assessor parlamentar do PSD, que nos auxilia aí fazendo as atas e em todas as reuniões está presente aí. Então quero também falar no nome deles aqui, que também são interessantes, né, e foram importantes nessas adequações e nessas reuniões que a gente está fazendo. Eu quero falar aqui também sobre um projeto que está aqui nesta casa, o Complementar 2. Inclusive tem algumas vagas, alguns planos de cargos e salários dos servidores do Executivo. Faz já 45 dias que está aqui. E para vocês terem uma ideia, hoje protocolaram mais algumas alterações aqui do projeto.
Então, como as comissões não conseguiram ainda dar o parecer e está vencendo o prazo, já venceu, na próxima sessão, estou deixando aqui claro para os demais, para os vereadores das comissões, que se com ou sem o parecer, eu vou pôr em discussão e votação na próxima sessão. Então, hoje, eles trouxeram mais algumas documentação que estava faltando, porque se nós tivéssemos colocado em votação esse projeto, eu acho que seria rejeitado. Então, para não rejeitar o projeto, a gente estudou juntamente com o jurídico, e o jurídico nosso do Executivo e Legislativo, eles chegaram a entendimento, e hoje, agora no final da tarde, trouxeram mais alguma documentação aí, alguma alteração do projeto. Então eu gostaria que os membros das comissões, os presidentes, marcassem aí para a próxima sessão aí para conseguir dar possibilidade de liberar esse projeto para nós pôr em discussão, porque eu vou ter que pôr, porque já passou o prazo, né? Então não é culpa nossa. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, né, trouxeram mais alguma documentação aí que estava faltando. Então, só para que vocês tenham conhecimento disso, né, desse projeto. Então, nessa primeira fala seria isso. Muito obrigado. Devolvo a presidência. Passo a palavra para o vereador Renato. Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores. Nunca falo na primeira palavra, mas daí os funcionários da garagem me procuraram e pediram para o Maico que dê uma relação aí das máquinas quebradas, que ele falou naquela sessão anterior, porque o pessoal quer saber, ele falou que quebra as máquinas por gosto e coisa lá, então daí eles estão aí, queria saber, e é para o Maico dar uma resposta para eles aqui. Porque eu não falei nada de máquina aqui. Quando eu falo e aguento, não vou aqui para trás. Então, quando está cheio de pessoal aí do partido do PMDB aí na frente, eles se aprovalece e falam o que querem. Então, agora eles têm que ouvir também o que não querem. Eu falo, tendo no meu partido, não tendo, eu falo a mesma coisa, porque tem de falar, tem que falar. Eu peço para arrumar as coisas lá, não para... E dizer também para... Não sei mais quem que é o líder do governo. Pedir ver se aquela patrola que foi mandada arrumar agora em Chapecó, se é aquela que foi para o Rio Grande do Sul, ou é aquela outra que sempre está quebrando, nós não sabemos ainda que patrola é que está arrumando. Seria isso o meu boa tarde a todos. Matéria da ordem do dia. Então, como eu já me pronunciei antes, ali na tribuna, sobre o projeto complementar 2, tá? Então, eu só quero reforçar aqui que para a próxima sessão eu vou ter que pôr em discussão esse projeto, tá? Então, se vocês conseguirem as comissões fazer os parecer, aí para a gente também despachar esse projeto aí. Segunda votação do projeto de lei ordinária número 2/2019, que dispõe sobre a alteração do valor do auxílio alimentação dos funcionários do Legislativo Municipal de Irani e da outras providências. Coloco o projeto de lei em segunda votação. Esse é o projeto que foi sobre a auxílio alimentação dos servidores do Legislativo. Como vota o vereador Vanderlei? Favorável. Maicon? Favorável. Leonir? Valmor? Favorável. Antônio? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Favorável. Augustinho? Favorável. O projeto de lei número 2 do Legislativo foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Segunda votação do projeto de lei ordinária número 3/2019, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal de Irani e da outras providências. Coloco o projeto de lei em segunda votação. Esse projeto é o que dá os 3% de aumento aos servidores do Legislativo também. Como vota o vereador Vanderlei? Favorável. Maicon? Favorável. Leonir? Valmor?
Favorável. Antônio, Favorável. Gilney, Favorável. Renato, Favorável. Augustinho. Favorável. O projeto de lei do Legislativo número 3, foi aprovado por unanimidade. Inscrição para explicação pessoal. Eu passo a palavra para o vereador Antônio e concedo para ele até 15 minutos. Boa noite a todos, quero cumprimentar o presidente da casa, quero cumprimentar os demais vereadores, hoje em especial aos funcionários da nossa garagem, que sempre estão nos auxiliando, nos dando suporte com relação aos seus trabalhos. Muito obrigado por vocês se fazerem presente, e fica aqui, seu presidente, também aos funcionários da casa também, e fica aqui, seu presidente, eu fui uma das pessoas um dos vereadores mais ferrenhos com relação ao horário da sessão, e há algum tempo já eu falei para o senhor, seu presidente, que da minha parte estaria tudo certo para que a sessão fosse às 7 horas. Então você veja o empenho dos nossos funcionários que trabalharam o dia todo e hoje aqui se fazem presente aqui na sessão. Então daqui a pouco, na época eu fui contrário mesmo, mas a gente está sujeito a erros e não tenho problema nenhum, senhor presidente, de vir aqui reconhecer que acho que poderia ser mudado, que poderia ter uma habilidade maior e que daqui a pouco nós conseguimos trazer mais pessoas se fazerem presente aqui. Mas parabéns a vocês que trabalharam o dia todo e mesmo assim hoje estão aqui se fazendo presente. Eu fiz uma indicação também com relação à entrada do bairro Pacífico Matias. Eu já representei essa indicação que eu fiz na semana passada. E assim, eu gostaria muito que aquele bairro fosse contemplado com isso. Eu já falei várias vezes aqui na nossa tribuna que o nosso bairro é carente de tudo. Não precisa, as pessoas que conhecem o nosso bairro sabem. Não, por ser próximo ao centro, não temos um colégio, não temos uma quadra de esporte, não temos um posto de saúde, por ser próximo do bairro Santo Antônio e próximo do centro. Mas então eu acho que nós somos merecedores e acho que a administração podia olhar e fazer essa rótula aí, que vai nos dar segurança para a gente entrar e sair no bairro. Essa é minha opinião e eu tenho certeza, vou conversar com mais pessoas, se for preciso daqui a pouco, e ajudar e buscar um recurso perante algum deputado do PSDB, eu me coloco à disposição, mas eu tenho certeza que a administração tem condições financeiras e recursos para executar essa obra. Eu quero aqui, eu sei que alguns vereadores na sessão passada falaram, eu não lembro o nome, eu tenho dificuldade com relação a isso, mas hoje eu quero falar sobre o campo de futebol do bairro Santo Antônio. Eu sempre fui muito bem-vindo ao bairro, graças a Deus, as pessoas sempre me trataram bem, sempre me respeitaram, e eu também sempre os tratei bem, eu sempre os representei e sempre os respeitei. E aqui eu quero propor um desafio agora aqui nessa tribuna, e eu tenho certeza que a administração vai resolver essa situação, porque é uma tela que está faltando para cercar o campo de futebol. O campo, enfim, o campo está em perfeitas condições, é a associação do bairro que cuida, está em perfeitas condições, está bonito o campo de vocês, eu estive lá olhando. O que está faltando é uma tela para cercar e uma trave ou duas. Duas traves, né, secretária Luísa? Então, eu quero propor um desafio aqui. Se em 90 dias, eu acho que é um tempo bastante grande, mas é o tempo suficiente daqui a pouco para precisar fazer uma licitação, 90 dias. Tenho certeza que a administração vai fazer essa obra, vai fazer esse conserto da tela e vai pôr as traves lá e com as redes juntamente. E se eles não fizerem, está aqui o desafio colocado, se eles não fizerem, eu vou pagar isso com meu dinheiro.
E pode vir o bairro todo aqui me cobrar que eu vou pagar. Do jeito que eu vou pagar eu não sei, mas que eu vou dar um jeito de pagar, eu vou. Porque eu acredito que são coisas que podem ser resolvidas. Eu conversei com o vice-prefeito Marcelo hoje, conversei com o prefeito Silvio, o vereador Maico estava junto, e pedi a eles. E tenho certeza que nós estamos fazendo para nossas pessoas do nosso bairro, para as pessoas que precisam. Tenho certeza, fica aqui o desafio, pode estar aqui gravado, os demais vereadores podem me cobrar aqui na tribuna. Se em 90 dias não tiver feito, vou pagar e vou fazer com o meu dinheiro. Não tenho dinheiro hoje para fazer, mas vou dar jeito, vou economizar e vou pagar. Se custar 10, 5, 15, não me interessa. Eu prometi e vou pagar como sempre fiz. Então, queria deixar isso, porque já está se alongando demais, né? Então, vamos pôr um ponto final nisso aí, vamos resolver essa situação, porque senão fica conversa daqui, conversa dali, as coisas ficam muito acirradas. Então, vamos resolver. São pequenas coisas, eu acredito que os demais vereadores aqui vão me ajudar para que nós resolvamos esse problema. Eu tenho certeza que enquanto as pessoas, os nossos filhos, os jovens estão praticando esportes, eles não estão usando drogas, não estão bebendo, não estão fazendo coisas que não é devido. Então, cabe a nós como vereadores, aos gestores, ao executivo, resolver. E tenho certeza que vai ser resolvido. Tenho aqui a minha palavra e quero contar com a ajuda de vocês aí. Sei que alguns moram no bairro Santo Antônio. Que repassem às pessoas essas informações, porque eu vou gravar no meu Facebook aqui e vou passar a eles. Pode me cobrarem, que será o mínimo que eu posso fazer por aquele bairro, onde fui, graças a Deus, muito bem votado, muito bem representado. Como falei antes, as pessoas sempre me trataram bem lá. Então, será o mínimo que eu posso fazer por vocês. Tá? Queria aqui, mais uma vez, agradecer ao presidente Wilson e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio. Passo a palavra para o vereador Leonir. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, em nome dele, os demais vereadores, as pessoas, funcionários que se fazem presente aqui nessa casa de hoje, os funcionários dessa casa, e as pessoas também que nos acompanham através das redes sociais. Quero me pronunciar um pouco, o vereador Antônio se ausentou um pouquinho de agora. Com certeza esse é pouco investimento, vou ajudar a conquistar isso lá para o bairro Santo Antônio, porque é uma necessidade. Nós estamos trabalhando, reformando parquinhos, reformando várias áreas de lazer da nossa cidade. Com certeza também esse bairro também vai ser contemplado, com certeza, com isso. E o vereador Antônio impôs prazo aqui, mas com certeza vai ser atendido também essa solicitação. Também quero informar só as pessoas que a licitação da castração dos animais veio, saiu a licitação, teve vencedor. Por isso eu gostaria de pedir a colaboração das pessoas, dos nossos munícipes, também que se prontifiquem junto com a administração para que isso, no dia de fazer isso, também tenham os seus animais que queiram fazer isso ou que segurem presos, né, para agilizar o problema. Também estamos fazendo a implantação dos pontos de ônibus. Acho que vocês já devem ter visto, né, na cidade, aqui na frente do Sebastião. Estão aqui na rua Valdecir. Também estão fazendo aqui poucos dias, com certeza estarão prontos para ser utilizados. Também hoje estivemos uma entrega do orçamento participativo, onde estive presente também na prefeitura, algumas comunidades. Comunidade do Alojado Meio, o seu Vanderlei, o seu Valdir Garbosa estava ali, até ele lamentou que se nós tivemos 9 comunidades que conseguiram a documentação até hoje para que esses benefícios fossem repassados para essas comunidades. Inclusive já foi repassado, o dinheiro já está em conta dessas comunidades aonde que da associação esportiva, né, aonde que foi repassado um valor. Também, com certeza, o prefeito vai fazer um decreto nesses próximos dias
essa semana que vem, com certeza, pedindo para esse restante das comunidades que não têm a documentação, ou que agilizem no máximo um prazo de 30 dias. Depois desse prazo, essas comunidades vão perder o direito desse recurso, porque tem um prazo vigente que até o final do ano tem que ser repassado para as comunidades. A caso contrário, fica lá no orçamento, não tem como gastar. Com certeza, essas comunidades que foram beneficiadas agora com isso, daqui a pouco foi aprovado aqui nessa Câmara, o orçamento foi para lá, esse restante desse orçamento também daqui a pouco vai ser dividido para essas comunidades que conseguirem prestar conta até o final de novembro, setembro, outubro, modo de dizer assim, né, que consigam gastar esse dinheiro onde que eles já fizeram orçamento para isso, vão ser contempladas com mais um pouco dessas comunidades que não conseguirem prestar a documentação para receber esses recursos, né? Também quero comentar, vereador Vanderlei, na última sessão o senhor comentou bastante do centro multiuso. Hoje estive me inteirando de novo, eu já estava por dentro, participei da reunião com advogados, e tal, o perito veio, mas não veio a resposta para o município ainda. Certo? O prefeito, junto com o advogado dele, também nós tivemos, da prefeitura, nós estivemos conversando, não tem como nós mexermos nisso, se anteciparmos nisso antes de vir um parecer que podemos mexer e fazer. O prefeito tem toda a intenção de reformar aquilo, fazer de novo, mas ele não podemos mexer agora, que a única garantia que nós temos é antes do parecer do Ministério Público sobre aquela obra. Com certeza o senhor pode ficar contente que os outros vereadores cobram, a administração está empenhada nisso, é para o nosso município, é para os nossos idosos que nós tanto precisamos, né? Então é uma obra de suma importância, onde que, com certeza, assim que vier o parecer do Ministério Público, a administração vai se manifestar, vai fazer o que é preciso fazer. Também, presidente dessa casa, só quero que o senhor não leve a mal. Nas últimas sessões aí, eu prefiro às vezes não ficar debatendo, não ficar aqui falando coisas que de repente eu não tenho certeza, né? Nós temos processo do prefeito, que o senhor inclusive tem quase 3.000 páginas, falou que já leu quase tudo, que bom isso, né? Interessante. Questão de fazer para cassação do prefeito e tal, se eu quero que o senhor fique sabendo disso, já sabe da minha posição do meu voto aqui nessa Câmara, né? Não precisa nem esclarecer a posição do meu voto, mas também gostaria que o senhor explicasse bem o que é esses processos de improbidade administrativa, porque o qual são há 18 anos, o senhor também tem um processo de improbidade administrativa. Inclusive o senhor aparece lá no Ministério Público como réu, né? Então, na verdade, assim, daí o senhor chama prefeito, desvia dinheiro, roubar, assim, sei lá, no que o senhor prega aqui, que dá para entender. Cara, se houve, sempre falei que sejam os culpados que sejam responsabilizados por seus atos, como eu aqui nessa tribuna sou responsável pelas minhas palavras, minha fala. Aqui, se eu tiver